pessoal, canal Palavra em Foco, estamos aqui para reagir mais um vídeo, entendendo a pedido de alguns inscritos, até pessoas do contra, né, que falaram comigo, reage aquele vídeo lá do 2 dedos de teologia, papapá, ele tá falando que a Terra não é plana, reage o vídeo dele, aí teve um outro que falou assim, quero ver você reagir, é ele, eu quero ver você reagir, tô arrumando a câmera aqui, reage lá e tal, então beleza, vamos reagir aqui ao canal 2 dedos de teologia. Eu vi um comentário, deixa eu ver se eu vejo aqui. Se eu achava por aqui pra você aqui, um comentário que dizia assim, esse canal deveria chamar 2 dedos de heresia. Bom, eu não sei, eu não sigo esse canal, eu não sei se ele prega heresia o tempo todo. Esse vídeo dele aqui, que vai ser 15 minutos de tortura, né, eu reagindo 15 minutos de vídeo dele, esse vídeo sim ele falou muito heresia. Agora, o canal em si eu não sei, porque eu não sigo. Provavelmente não. Nesse tema aqui, ele não foi legal não. Vamos aqui então assistir ao vídeo do canal 2D de Teologia e ver o que ele está falando, né? Sobre o formato da Terra e tudo. Porque a Bíblia, eu já deixei claro, a Bíblia fala de 200, mais de 200 capítulos, mais de 200 versos falando do formato da Terra. Deus mostrando como ele criou tudo, como ele criou todas as coisas. Repara não que eu acabei de acordar, tô com o cabelo todo escalafobético, tô com o olho inchado e vamos lá. Tô aqui com o meu café aqui, ó. Vambora! Vamos lá. E eu assisti um vídeo do Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, certo? Eu acho muito bom o canal Nostalgia, eu assisto com muita frequência. E um vídeo sobre terra plana. Teoricamente não existiria nenhum motivo para eu comentar esse vídeo. A não ser o fato de que num pequeno pedaço do vídeo sobre terra plana, ele cita a Bíblia. Sobre o fato das pessoas usarem a escritura judaico-cristã para tentar argumentar que a Terra é plana. E infelizmente o Castanhari não argumentou muito em cima disso aí, até porque ele não é um teólogo, ele não tem, sei lá, estudo na área de teologia ou qualquer coisa parecida, ele não tem meio que a obrigação de saber muito bem, de forma muito intricada essa coisa. E ele tentou ser um pouco esguio, assim, sabe? Religião e ciência não são inimigas, isso depende muito da interpretação pessoal de cada um. Dá pra argumentar de forma um pouquinho mais séria sobre o que é que a Bíblia fala sobre essa questão da Terra plana. E eu tenho 5 coisinhas rapidinhas que eu quero dizer pra complementar aí esse trecho do vídeo do Felipe Castanhari, que é um vídeo excelente, eu gostei muito de ter assistido. Primeiro, já começou errado. Ele tá falando aquele vídeo de Terra plana do Castanhari que foi um fiasco. Tem uns 2 anos que lançou esse vídeo. Que ele faz ali com a Nilce e com o Leon. Que foi um fiasco. Foi um vídeo fiasco. Né? Onde ele não fala coisa com coisa, ele fala aquelas coisas que todo mundo já refutou, que todo terraplanista já refutou, até terraplanista iniciante refuta o vídeo do Castanhari. E ele está exaltando um camarada que é ateu, né? Que prega contra a família, que prega contra a liberdade de expressão, porque ele tem vídeos dele falando que ele não é a favor da total democracia, que ele é a favor do comunismo, né, da ditadura comunista. Ele está exaltando um cara que é ateu, um camarada que zombou de Jesus, fazendo Jesus morrendo, perdendo a batalha pro Goku. Ele teve que tirar o vídeo do ar e não pediu desculpas, né? Ele tirou do ar porque estava perdendo inscritos, ele tirou intencionalmente do ar o vídeo, né? Ele está exaltando um cara ateu, abortista, é o cara que ele está exaltando. Já começou errado. das 5 coisas. Quase todo o texto bíblico que fala sobre formato da Terra está em livros proféticos e em livros poéticos, nunca em livros doutrinários. Parou. Então quer dizer que 200 versículos estão em livros proféticos e poéticos. 200. Agora, engraçado, né? Eu acho engraçado esses pregadores, desses pastores, teólogos, grandes formadores da Bíblia. Engraçado, né? Que falar 200 textos é de maneira figurativa. Não, isso é figurativo, é linguagem poética. Agora, que eu me lembre, pode até ter mais, mas eu me lembro que eu vi 5 versos só sobre o dízimo. Só 5. E são 200 falando sobre o formato da Terra. E 200 é figurativo. Mais 5 falando do dízimo é literal. Que lindo, né? Falando do dízimo, que convém, aí é verdade. Agora, quando afronta, ciência, aí é figurativo. Palmas. A igreja se acovardou, aceitando o modelo heliocêntrico, nos anos, se não me engano, de 1835 a 1850, assim. A igreja se acovardou. São 200
200 crenças que creem no formato da Terra. Aí, ó, essa imagem que você está vendo aí do meu lado aí, ó. São mais de 200 povos. Mais de 200 povos que creem no formato da Terra plana. A Terra plana sempre existiu. Sempre existiu. Sempre. Sempre. O globo existe de 500 anos para cá. A Terra plana sempre existiu. A Terra plana, fechada com domo, né? São os 7 pilares dela que a Bíblia cita. Sempre existiu. Sempre. Agora, 200 crenças estão erradas, 200 povos estão errados. Quem está certo é a NASA. Aí a igreja se acovardou e aceitou o modelo helocêntrico a partir dos anos 1500 alguma coisa. Não, desculpa, 1800 alguma coisa. 1500 é o globo. 1800 alguma coisa, na época de Copérnico ali, a igreja aceitou e se acovardou. Curso pastoral hoje, você vai aprender. Escola também você vai aprender. Mas você vai receber doutrinação. A palavra figurativo e literal, o que é isso? Vamos supor que a Bíblia fala assim, não tem isso na Bíblia não. Vamos supor que a Bíblia está falando, Rafael está segurando um celular. O que é literal? Que realmente a Bíblia está falando que eu estou segurando um celular? Porque eu estou realmente segurando um celular. Isso quer dizer que é verdade. O texto está dizendo do jeito que aconteceu. Isso é literal. Figurativo quer dizer que eu não estou literalmente segurando um celular. É algo figurativo. É tipo chave, é no sentido figurado. Agora, engraçado, eu repito. O dízimo, 5 textinhos. É literal? É verdade? Agora, 200 textos que afrontam a ciência, não, aí é figurativo. Agora, engraçado, eu queria ver o texto que Deus fala, onde o próprio Deus está falando. A minha palavra tem trechos figurativos. Imagem do observador. Eu queria ver Deus falando isso. Sabe, está na Bíblia. É literal e figurativo. A minha palavra tem textos figurativos. Eu quero ver Deus falando isso. Porque ninguém me mostra onde é que Deus fala que a palavra dele é figurativa. Ninguém mostra. A jumenta falou com Balaão. Eu creio porque está na Bíblia. Né? Jesus multiplicou os pães. Eu creio porque está na Bíblia. Moisés abriu o mar vermelho, aquele mar inteiro. E o povo passou a seco. Eu creio porque está na Bíblia. Daniel estava lá com o rei lá e de repente apareceu uma mão sem corpo. Só uma mão. E escreveu na parede. Eu creio, irmão, porque está na Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado no fogo e não se queimaram. Nem cheiro de fumaça eles tinham. Eu creio porque está na Bíblia. Mas Josué orou e o sol e a lua pararam. Não. Aí eu não creio. Mas por quê? Não é a mesma Bíblia? Não, porque a NASA fala, né? A ciência fala, né? Que quem gira é a Terra. Dai-me paciência, velho. Vamos lá. Ou livros estritamente históricos. Bem que o Castanhari falou que tudo depende, a Bíblia é um livro um pouco mais metafórico e tal, se eu lembro bem o que ele falou, não sei se foi bem nesses termos. Mas tudo bem, existem passagens na escritura que são um pouco mais alegóricas mesmo. Literatura profética... Exaltando o Castanhari de novo, você viu, né? Alguns segundos atrás. Exaltando de novo o ateu abortista. De estrutura de linguagem, em que as coisas são ditas mais dentro de uma estrutura de beleza do que dentro de uma estrutura de um conteúdo claro daquilo que está sendo dito. Agora, existem livros que eles são doutrinários e livros que são históricos. Esses livros, eles costumam dizer as coisas de forma mais dura, mais crua, geralmente de acordo com aquilo que as coisas realmente são. Se nós tivéssemos algo sobre o formato da Terra em construções narrativas mais doutrinárias ou em construções narrativas mais históricas, a gente teria um texto que seria uma coisa para ser levada a sério nessa construção a respeito do formato da Terra. A partir do momento em que quase todos os textos sobre o formato da Terra estão em literatura sapiencial, em literatura poética... Vou refutar ele só num texto só. Um só vou refutar ele. Jó 38:14. A Terra toma sua forma como barro sobre o sinete. Olha que imagem é essa. Isso é uma esfera? Isso é um globo? Isso aí que você está vendo é um sinete, que é o anel do rei. A Terra toma forma do barro sobre o sinete. Olha aí. Que formato tem? É um globo? Fala pra mim. Circular plana com bordas. É um globo? E aí? Não, e não tem. É porque é figurativo, né? Agora, se Jó tivesse falado, a Terra toma forma com barro sobre o sinete e o dízimo tem que ser entregue, aí era literal. Tá bom, vamos lá. Literatura de sabedoria ou em literatura profética, a gente tem um problema, porque a gente não pode achar que esse texto está necessariamente tentando definir uma verdade científica a respeito do formato da Terra. Por exemplo, se você pensar em Gênesis 7:11, quando Deus fala sobre a chuva, ele vai falar da chuva em termos de Deus abrindo as comportas do céu.
Isso significa que o céu tem uma porta, uma comporta, você abre você abre uma escotilha no céu e cai água? A gente sabe que não, a gente sabe que existe todo um processo diferente, científico, como a água sobe, desce. Você não precisa explicar isso pra você. Comportas do céu. Se você pegar a Bíblia hebraica, a Bíblia do povo hebraico, tem um desenho da terra plana, com os pilares da terra, o domo em cima e as águas em cima. E no domo tem várias aberturas. Olha essa imagem aqui, ó. Olha, eu já mostrei isso aqui em vários vídeos. Essa imagem, essa rachadura no céu. Inclusive acompanha o andar das estrelas fixas no firmamento. Isso foi aberto um dia, as águas caíram. Essa imagem que você está vendo aqui agora, ó, da terra, é uma imagem lógica, é uma imagem que não é real. Mas a diferença nossa é que a gente mostra uma imagem e fala que não é real, tá? A gente não fala que isso aqui é de verdade, ou a NASA fala não. Isso aqui é uma imagem representativa. É isso que seria a Terra. A Terra plana, os pilares embaixo, que aí não tem os pilares. O mar primordial, é onde o Espírito de Deus parava sobre as águas, né? E o domo. E esse domo se abriu em várias partes. E essa água entrou. Chamou Deus o domo de céus, e as comportas do céu se abriram. Fácil de entender. Gênesis 1:7. E dentro das águas Deus criou um domo. Palavra domo que foi tirada e substituída por firmamento. Anos depois tirou o firmamento e colocou divisão. Nas Bíblias atuais vem expansão. O que é expansão? Moisés abriu o mar assim. Expansão de baixo para cima. O céu. Deus chamou o domo de céus. E os céus se abrirão. Abrirão. Não é a água da chuva. O domo se abriu e o mar primordial entrou. Fácil de entender. Você fez Enem, certo? Por que essa linguagem está lá, das comportas do céu? Porque é uma linguagem extremamente poética, em um livro que tem um linguajar muito poetizado em muitas partes, para tentar trazer uma verdade observacional a respeito do universo. Você não tem que acreditar que existe uma comporta de verdade no céu, porque o texto diz isso, porque ninguém acredita realmente nisso. Você sabe identificar os tipos de literatura e saber que em um tipo de literatura uma linguagem significa outra coisa que em outro tipo, se isso fosse um texto acadêmico, científico. Dá-me paciência, dá-me paciência, dá-me paciência, dá-me... Universo, qual universo que você está falando? Qual? O que está em expansão? Infinito em expansão? É? Mas aonde fala isso na Bíblia? Qual? Qual versículo? Qual passagem? Que Deus criou o espaço, o universo. Eu desafio qualquer um que estiver assistindo esse vídeo, coloca para mim um texto aonde fala que Deus criou a água, criou o espaço, o universo infinito, e criou a água em forma de esfera, parada no vácuo do espaço. Coloca para mim aqui no comentário, eu desafio você a colocar para mim no comentário. Quem quer que seja, teólogo, né, cientista, quem quer que seja, coloca para mim o texto que fala. Não me vem com Jó 37, ai que Deus estende a terra sobre o nada. Tanto que esse texto aí, Deus repreende Jó. Jó, não estava você lá comigo? Quando eu fundei os pilares da terra? Estava lá você comigo? Você estava lá quando eu fundei os pilares da terra? Porque ele já estava falando asneira. Falando que a terra estava parada no vácuo. Aí Deus repreendeu ele na hora. Tá? Não vem com o textinho de Jó 37 pra cima de mim, não. Me mostra aí o texto que fala. Deus falando que a palavra dele é figurativa. E Deus falando. Você já reparou que o figurativo é só quando não convém? E o literal é quando convém? Né? Quando convém é literal. Agora, eu já vi pastores usando o livro de Jó. Usando outros livros que são figurativos para falar de algo literal. Agora, quando confronta, poderosa ciência, aí é figurativo. A igreja se acovardou. Se acovardou e se rendeu. O que Paulo fala, cuidado com a falsa ciência. Aí você pega aí, tem missão com o nome de cientista? Missão Einstein, missão Milton, missão Tesla? Não tem. É missão Apolo, é missão Artemis 666, é missão planeta Urano, Plutão, é Júpiter. É só deuses pagões. É só deuses pagões. Cuidado com a falsa ciência. Apocalipse. E os homens abandonariam a fé para seguir ensino de demônios. Vamos lá, né? Universo. Você não tem que acreditar que existe uma comporta de verdade no céu, porque o texto diz isso. Porque ninguém acredita realmente nisso. Você sabe... Ninguém acredita nisso? Ninguém quem? Ele, né? Os que se acovardaram não acreditam nisso mesmo, não. Todos os que se acovardaram, a igreja se acovardou. Os que se acovardaram não acreditam mesmo, não.
a respeito do que tem no céu, seria um problema. É uma linguagem poética que nós usamos, às vezes até diariamente, para se referir às coisas. Agora, ainda assim, ainda que seja fundamentalmente em textos poéticos, é interessante observar que a palavra hebraica que é usada para falar do formato da Terra, principalmente no Antigo Testamento, que é onde isso aparece mais, é a palavra hebraica kug. É a palavra que é usada, por exemplo, em Isaías 40:22, para falar que Deus está sentado sobre o círculo, a esfera da redoma da Terra, né? A palavra hebraica lá para círculo da Terra, como algumas traduções trazem, é kug do hebraico. O léxico dos Gessênios do Antigo Testamento, ele vai traduzir essa palavra kug dentro de um campo semântico, da possibilidade de significado, como esfera, como cúpula, como círculo ou como abóboda. É uma palavra que está relacionada principalmente a coisas circulares, a coisas esféricas, a algo que tem essa característica de ser redondo. O famoso léxico de hebraico do Brown Driver Briggs vai dizer que essa palavra do hebraico está relacionado a coisas que são redondas e circulares de forma geral. Não necessariamente um círculo, não necessariamente uma abóboda, não necessariamente uma esfera, mas de algo que tem essa característica de circularidade, seja em 2 dimensões, seja em 3 dimensões. Tanto que no hebraico moderno, kug é usado para falar de esferas, realmente. Dá-me paciência, Senhor, dá-me paciência, Senhor. Primeiro quem falou errado, não é kug, é kuhu. Eu também já falei essa palavra, kug, tá errado, é kuhu. A palavra kuhu, ela significa disco. Isaías 40:22. Ele é o que se assenta sobre o disco terrestre. É a tradução original hebraica. Ele é o que se assenta sobre o disco terrestre. Vamos lá. Isso aqui é redondo. Olha lá. É um disco. Correto? Não é uma esfera. Por que não é uma esfera? Olha lá, é achatado. Mesmo que eu coloque assim, olha lá. Não é uma esfera. É achatado. Aqui. Agora, se fosse uma bola, parece uma bola, talvez dizer que é uma bola, aí realmente isso aqui ó, é uma esfera. Não. Kuhu quer dizer disco. Ele é o que se assenta sobre o disco terrestre. Como está essa imagem que você está vendo de novo. Vambora, vamos lá. E essa é a mesma palavra que é usada nos outros textos poéticos e proféticos para falar do formato da Terra. Seja em Amós 9:6, quando fala que Deus estende a abóboda da Terra. Em Provérbios 8, quando diz que Deus estabeleceu a terra sobre o abismo. Em Jó 22, quando diz que Deus passa pela abóboda do céu. E outros textos parecidos. Boa coisa que ele falou, a abóboda da terra. A abóboda que é outra palavra que foram substituídas, né? Tiraram o dom e colocaram a abóboda. E Amós 9:6. Ele estende o seu trono nos céus, e na terra fundou o seu domo. Olha que diferença de domo para uma esfera. Olha aqui com um domo. Olha uma cúpula, uma abóbada. Agora, cadê a abóbada no globo? Fala pra mim. Aí, ó, um globo aí. Cadê a abóbada? Cadê? Me mostra a abóbada no globo. Já falei isso em outros vídeos já. Cadê? Cadê a abóbada? Com isso, certo? É interessante que no livro de Jó, ele até fala uma coisa que é interessante. Diz que Deus estende a terra sobre o nada, né? Essa ideia de que a terra está colocada sobre o vazio. Essas ideias medievais, às vezes, de ter a terra em cima de um elefante, em cima da tartaruga, essa parada toda. Isso não faz sentido. A terra está sobre o vazio, né? Isso é uma visão muito própria daquilo que a gente entende hoje como universo. Em segundo lugar, os outros textos que a gente tem na escritura para falar sobre terra, né? Sobre o formato da terra e coisas assim, que são textos apropriados pelo... Eu falei isso agora há pouco, né? Eu nem sabia que ele ia falar isso. Do Jó 37, né? Deus tem até... Tanto que... Por que ele não fala a parte que Deus repreendeu Jó? Em Jó 38, quando Deus repreende Jó. Quando Jó falou isso, Deus repreendeu ele. Deus falou, ai Jó, estava você lá comigo quando eu fundei os pilares da terra? Em vários versículos a Bíblia fala, a terra está parada e não vacilará. Por que não vacilará? Ela não vai sair do seu lugar. Tem uma passagem, eu não estou lembrando qual que é, que fala assim... Ah tá, Isaías 40:22. Que muitos usam isso, né? Que Deus está a Bíblias atuais, que Deus está sentado sobre o globo da Terra. Olha a imagem do tal sistema solar. Então quer dizer que Deus está sentado nesse globinho. Essa setinha, onde é que está o globo? Deus está sentado em cima desse globinho. Diante desses planetas gigantes, com o nome de deuses pagões. E Deus está nesse globinho aí. Você acredita nisso? E outro, universo. Quem é que provou o universo? Quem é que provou o universo infinito? Quem foi lá para ver que é infinito? Não, a ciência falou, você acreditou. A ciência falou e o povo acreditou. Isso é fé, isso não é ciência. A ciência é observável, reproduzível e experimental. Se não for isso, é ciência, é filosofia barata. Não é ciência. Mas a igreja se covardou, né? O pessoal da Terra plana, muitas vezes, Eu ainda são tô linguagem de 5 minutos, percepção. É o que a gente chama na teologia de linguagem perceptiva.
Por exemplo, Eclesiastes 1:5 diz: o sol nasce e o sol se põe, volta para o mesmo lugar. E alguns vão dizer: tá vendo? Ó, o sol que se mexe, não é a terra. Mas isso é extremamente ridículo, isso não é um argumento que se use. Isso é não entender que a linguagem muitas vezes representa aquilo que é percebido em termos de observação do universo. A gente encontrou uma história muito famosa no livro de Josué, no capítulo 10, lá de 11 a 13, quando diz que ele orou e o... Peraí, é ridículo porque ele não consegue refutar. É o que Lenin ensinou na antiga União Soviética. Quando seu argumento falhar, ridicularize o argumento do seu adversário. Faça parecer louco. Aí ele está falando aqui, né? É da observação. Então eu vou usar para ele um texto. Não, eu vou usar para ele uma coisa que os pastores falam. Se o profeta não sabia o que estava falando, então por que eles pregam então no altar que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo? Então ele está afirmando que o Espírito Santo não sabia o que estava falando? E a ciência não é observável? O primeiro passo da ciência é a observação. E aí? Já reparou como é que ele fala zombando? O sol parou no céu, né? E de que havia um milagre se manifestando ali, de orar e o sol parar, não é? Tá vendo? Se foi o sol que parou, então não é a Terra que gira em torno do sol, é o sol que gira. E esse argumento todo do pessoal da Terra plana. Mas isso é uma linguagem perceptiva, uma linguagem observacional. A gente usa isso na linguagem comum. Isso não é uma invenção nova, não é uma invenção do Facebook. Isso é um tipo de linguagem que é usado ao longo da história do mundo, de você descrever as coisas como elas são percebidas. Ainda hoje, todos nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, e que não é o Sol que se mexe, mas a gente ainda diz: menino, cuidado, que o Sol ainda vai descer, o Sol vai nascer, o Sol vai se pôr. A gente ainda coloca o Sol... Eu queria ver o experimento que prova que a Terra gira, porque nenhum experimento provou até hoje. Nenhum. Todos foram fiasco. Pêndulo de Foucault e qualquer outro, foi tudo fiasco. Né? Inclusive, que negócio da Netflix lá. Não, aquilo lá não são terraplanistas, aquilo lá é cavalo de Troia. É engraçado que existem vários vídeos com câmeras. A câmera mostra o Sol percorrendo a Terra. Inclusive teve um vídeo num balão estratosférico a 52 km de altura. E o vídeo mostrava a Terra parada. O balão estava a 52 km de altura. E você via no vídeo a Terra parada e o Sol circulando sobre ela. A câmera ficou ali por horas filmando o Sol. E o Sol circulava pela Terra. Tem a frase, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas quando afronta a ciência, aí a imagem não vale, né? Em referência. Por quê? Porque a gente é um bando de doido anticientífico? Não. Porque a gente descreve as coisas da perspectiva do observador. E isso é uma linguagem muito comum ao longo da escritura também. Então, quando o pessoal da Terra plana usa Gênesis 1, Josué 10, Jó 9, Eclesiastes 1 ou Apocalipse 6 para falar a respeito de que... Perspectiva do observador aqui está falando 5 minutos e 57. Engraçado, né? Perspectiva do observador. Deus criou o mundo globo, né? Mas ele fazer você enxergar plano. É porque Deus está de sacanagem com sua cara, entendeu? É porque Deus está brincando com você. Ah, tá vendo? Ele tá falando que o Sol se mexe, que as estrelas se movem, coisas assim. Isso é mera linguagem observacional, isso não é um texto que está falando sobre qual é o formato real da Terra. O terceiro ponto a respeito dessa argumentação do pessoal da Terra plana é sobre o firmamento, certo? O que é o firmamento? A linguagem da escritura para falar daquilo que está acima de nós, que está no céu. Por que 6 minutos e 14, por que ele está falando isso? Eu não culpo ele. Ele recebeu uma doutrinação. Quando ele fez o curso pastoral, uma teologia, ele recebeu doutrinação. Os pastores também receberam doutrinação. Quando os jesuítas entraram em tudo e corromperam tudo. Aí você vai para a escola, recebe doutrinação. Terra, bola, espaço, universo, sistema solar e pau. Aí vem a mídia com filme de ET, espaço, e pau, meteoro e tudo. Então aquilo vai fazer uma programação na sua mente. E essa programação vai ficando na sua mente anos e anos. E como Lenin explicou, doutrine-os desde pequeno. Porque aí eles vão crescer com a sua verdade como verdade absoluta. Eles vão crescer acreditando naquilo que você quer que eles acreditem. Então, curso pastoral, escola, é para você receber doutrinação. Você aprende muito, mas e tem que ir na escola. Não existe isso, tem que ir. Só que você recebe doutrinação. E vai gerando a programação na sua mente. Vamos lá. Nesse sentido. Alguns vão argumentar, por exemplo, que o firmamento, né, aquilo que está em cima, é uma coisa sólida, esse domo terrestre que está em volta de nós, e vão argumentar que isso aparece também na escritura. Por exemplo, em Jó 37:18, a pergunta de Jó para Deus é: por acaso ele pode estender o firmamento que é sólido como espelho fundido? Tá vendo? A Bíblia está dizendo que existe um céu sólido, uma redoma sólida por cima do universo. Será que isso é verdade? Mas, na verdade, a palavra que é usada no hebraico, azakim, para falar desse espelho fundido, sólido como espelho fundido, fala de força, não de dureza. A palavra azakim não está falando simplesmente de algo que é duro, mas sim de algo que é forte. A ideia de todo o livro de Jó é estabelecer a força das coisas que foram criadas por Deus. Ele fala da força do cavalo, da força disso, da força dos mares, da força dos oceanos. Ele quer falar da força daquilo que é o objeto de criação também em cima. Há um céu que manifesta essa força do divino. Não é que é essa força
como a força de um espelho, que realmente é duro, mas ele não está chamando atenção para o aspecto material do espelho, mas o aspecto de força do espelho, daquilo que é representado por essa dureza, e não pela dureza em si. Tanto que a gente encontra no Salmo 8 e no Salmo 79, o texto bíblico falando das aves que voam no firmamento. São aves que estão no firmamento voando. Dureza. Agora é Dilma, né? Deu uma de Dilma agora. É pela dureza, mas não dureza. Quando eu falo de dureza, eu tô falando de dureza, não de dureza, mas de dureza, entendeu? Eu acho que no curso teórico que ele fez, ele não teve essa aula, né? Que quando no tempo de Jó, quando ele se refere a espelho fundido, o céu está firme com o espelho fundido, ele falando do domo. O que é um espelho fundido? O espelho no tempo de Jó não era um espelho igual o nosso, igual esse aqui que tá atrás de mim aqui, ó. Você dava um soco e ele quebrava, não. Cai no chão e quebra, vidro, não. O espelho é como se fosse uma tampa, essa aqui é a tampa de café. É como se fosse uma tampa de uma panela de pressão, duro. Algo sólido, que você pode, ó, tocar, pisar. Quando Jó fala claramente espelho fundido, é porque o espelho da época de Jó, o espelho igual esse aqui, ó. Só que o espelho era duro, não era quebrável igual o nosso. Era duro. Então Jó usa como exemplo, olha, o céu está firme como se fosse esse espelho aqui, ó. Ele está firme como se fosse esse espelho. No tempo de Jó, o espelho era duro. Tipo uma panela de pressão. Né? Sabe, a panela de pressão não é dura? Era tipo isso. Era duro, era firme. Não era, você jogava no chão e não quebrava. O espelho lá, naquela época, era diferente. Os povos antigos usavam esse tipo de espelho. Mas eu acho que essa aula ele faltou. Ando nesse firmamento, que seria sólido de alguma forma. Como é que o firmamento é sólido, existe uma cúpula sólida, se as aves estão voando? Salmo 148, versículo 4. Louve nos mais altos céus e as águas acima do domo. Né? Como foi traduzido, as águas acima do firmamento. Né? Engraçado, né? As águas acima do firmamento. Estranho, né? E não tem água lá em cima, não tem um domo nem água lá em cima, não. Tem não. Não, tem não. A ciência que está certa. São mais de 200 crenças, né? E 200 polos. Mas quem está certo é a NASA. A NASA, que em hebraico significa mentiroso, né? Para quem não sabe, a palavra NASA em hebraico significa mentiroso. Fazer o quê, né? Mas quem está certo é a NASA. Quando não em frente ao firmamento, não abaixo do firmamento, não perto do firmamento, mas no próprio firmamento. As aves são no firmamento, elas são dentro dele. Dentro. Mas quando eu falar assim, por exemplo, vamos supor que eu tô falando de aqui, tá vendo essa tampa? Ela é aberta aqui, tá vendo aqui, ó? Vamos supor aqui, ó. Aí tá lá dentro, vamos supor que tá a terra, o domo. É lá dentro, que ó, lá dentro tá tudo. Todo o nosso mundo. É igual essa imagem que eu tô mostrando aqui já a terceira vez, eu acho, quarta vez que eu mostro essa imagem. Aí dentro desse domo, nós não sabemos a extensão dele, a imensidade que ele tem. Entendeu? E dentro dele estão ali as estrelas, a lua, os planetas. Deixa eu explicar uma coisa. A palavra planeta significa estrela errante. Então você não pode chamar a Terra de planeta, porque a Terra não se move. O que é uma estrela errante? Tá vendo esse andar aqui, ó? Isso é a cúpula girando sobre nós. É como se fosse essa imagem aqui, ó. Tá vendo aqui? A cúpula girando? Isso é uma imagem gráfica, é lógico. Agora essa imagem que não é gráfica, é real. Tá vendo a cúpula girando? Você tá vendo que as estrelas, esses pontinhos brilhantes, são as estrelas. Elas parecem estar pregadas numa parede e se movendo. Por quê? A palavra fala, haja luzeiros no domo dos céus. Haja luzeiros no firmamento dos céus, como foi traduzido para nós. E as estrelas estão fixas, são as estrelas fixas, presas no domo. É como se fosse uma parede, tá vendo? Como se fosse uma parede andando e as estrelas nela, pregadas na parede. Como se fosse uma parede, eu vou colocar um monte de pontinho brilhante nela. Aí essa parede está andando. Tá vendo? Haja luzeiros no domo dos céus. Essa aula aí faltou. Aí, por que planetas? Júpiter, Saturno, Urano, tudo está dentro desse domo. Só que eles são pequenos. E eles estão girando sobre a Terra. Por que planetas? Porque tem as estrelas fixas, que estão vendo aí. Planeta significa estrela errante. O que é estrela errante? Ela tem um movimento diferente das estrelas fixas. Isso é uma estrela errante. Por que a Terra não é uma estrela errante? Porque a Terra não se move. A Terra não é um planeta, ela não se move. A Terra é um reino. A Bíblia fala em Gênesis, a Terra foi feita para o homem reinar. Existe o reino dos céus e o reino dos homens. A Terra é o reino dos homens, não é planeta nenhum. Planetas são esses que ficam girando em volta da Terra, que tem um movimento diferente das estrelas que são fixas no domo. Vamos lá. Em quarto lugar, a quarta coisa que o pessoal fala é sobre a narração de elementos bíblicos, principalmente elementos escatológicos, em que todo o planeta vai conseguir ver. Algo que acontece no ciência, na NASA. Só que engraçado, né? Que eles não conseguem cavar mais de 12 quilômetros abaixo do chão.
Nem no mar. Mais de 12 quilômetros ninguém nunca foi. Aqui ninguém nunca mais foi nessa terra abaixo de 12 quilômetros. Para dentro do chão. Ninguém nunca foi. Não conseguiram. Tem uma barreira ali embaixo. Não conseguiram. Mike Degree, ele achou uma barreira invisível. Tem um vídeo, procurei no YouTube, Mike Degree. Se eu lembrava qual que é o nome dele aqui. Mike Degree. Ele achou uma barreira. Quando ele desceu a 12 quilômetros, ele baixou. A primeira a descer foi Picardes. Foi o primeiro a subir mais alto, antes das agências espaciais. E ele descreveu a Terra do jeito que a Bíblia fala. Inclusive as águas acima do firmamento. E Mike Degree, ele desceu 12 quilômetros. E de lá ele não conseguiu descer mais. Porque ele achou uma barreira lá. Nem o robozinho que ele soltou, ele conseguiu passar essa barreira. O homem não consegue descer na Terra mais de 12 quilômetros. Mas consegue achar não sei quantos quilômetros e bilhões de galáxias no universo. E ele acredita nisso. Céus e que é visto por todo o planeta. A gente tem descrições disso em alguns lugares da escritura. Por exemplo, em Daniel 4, fala de um texto profético em que ele vê uma árvore que cresce e é vista por todo mundo, os seus ramos e galhos. Uma árvore que poderia ser vista até os confins da terra, de tão grande. Apocalipse 6:20 fala também da árvore da vida, que é grande bastante para ser vista em todo o mundo. Mas, além desses textos estarem falando sobre uma profecia, sobre algo que foi visto dentro de um caráter profético e não dentro de algo que aconteceu realmente na realidade que a gente encontra, mas uma visão que foi dada pelo próprio Deus de forma profética, a gente consegue imaginar uma árvore cujos ramos se espalham por todo o planeta. É possível isso ser visto, mas isso não é necessidade para que a profecia seja uma verdade, considerando que você está dentro de uma profecia. E dentro desse mundo profético, você tem um estabelecimento de um cenário que não necessariamente... Profecia não é exatamente verdade. Que bom, hein? Que bom, o pregador falar que profecia não é exatamente verdade. Que ótimo, ó. Uma palma e meia pra ele. É o cenário da realidade. Esse é por isso que tá rindo Mas da existe um palavra, argumento melhor, certo, pessoal da Terra plana. Esse é legalzinho. Quando ele fala em Apocalipse 1 da volta de Cristo, em que ele virá nos céus e ele será visto por toda a Terra. Eita, como é que a volta de Cristo poderá ser vista por pessoas do mundo inteiro nos céus se a Terra não for plana? Jesus volta no Japão e o pessoal do Brasil não fica sabendo, não consegue ver, não é? Mas o problema é que a gente ainda imagina, dentro do cristianismo muitas vezes, que a volta de Jesus será um evento físico, material e pontual, em que vai vir Jesus no céu, com um monte de anjo em volta, com as nuvenzinhas ao redor e acabou. Quando na verdade a volta de Jesus vai ser um evento cósmico, vai ser um evento em que haverá essa manifestação do Senhor por todo mundo. Erradíssimo! A palavra é clara, Jesus vai descer em Israel. Israel! Quando Israel estiver sob ataque, quando acabar o período do anticristo, e Jesus vai vir para proteger Israel. É em Israel que ele vai descer. É no Jardim das Oliveiras. Ali os anjos disseram, porque olha para o céu. Esse mesmo Jesus que está subindo vai voltar. É ali que ele vai voltar, em Israel. Ele não vai voltar e sair passeando pelo mundo todo. Não, ele vai voltar em Israel. E se a Terra é um globo, Israel está lá do outro lado do globo, vamos dizer assim, e no Brasil você não veria. Ele vai voltar em Israel. Mas essa aula ele também faltou. Se Jesus volta para um lugar só como uma pessoa, como é que alguém vai ver? Lembrando, eu não estou refutando pessoas, estou refutando argumento. Não tem como ver. Imagina um avião lá em cima, vou ver um pontinho, uma pessoinha, um avião é um negócio gigantesco. E eu consigo ver um pontinho lá no céu. Se Jesus volta no céu como uma pessoa, ninguém vai conseguir ver. Como é que vai ser visto por todo mundo se ninguém estiver vendo de fato? Jesus vai vir inchado, grandão, tipo um episódio de Rick and Morty, em que aumenta a cabeça vai vir um deus gigante. É uma figura meio bizarra de se observar, certo? Pelo que parece, a ideia que Jesus estabelece é que ele virá como um trovão, né? A ideia é que haverá essa manifestação de Jesus através do mundo inteiro, se manifestando no mundo todo, passando do Oriente ao Ocidente e sendo visto nesse processo em que Jesus vai passando pelo mundo de forma cósmica e miraculosa. Você não precisa conseguir ver uma pessoa no céu para que Jesus seja visto por todo mundo, então a Terra é plana, que aí todo mundo conseguiu ver. É uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido. Não faz sentido porque ele não leu o texto da Bíblia, né? Então tá bom. É porque ele acredita na NASA, é por isso que ele não acredita. Em níveis lógicos de observação da coisa. Outro argumento que usam tá em Mateus 4 e Lucas 4, quando fala que Satanás levou Jesus para ser tentado, e nessa tentação de Jesus levou ele para o alto do monte, ele viu todos os reinos da terra. Né? Olha, se Jesus conseguiu ver todos os reinos da terra, é porque toda a terra, né, é plana. É engraçado que o vídeo do Castanhari mostra que não adianta subir em nenhum monte, não dá para ver o mundo inteiro, certo? Em cima de um monte, mesmo sendo a terra plana nesse sentido. Não dá pra então ver ele tá colocando limites em Jesus. Jesus está lá no monte mais alto. O monte mais alto do mundo é qual? Everest. A Bíblia fala, ele está no monte alto. O monte mais alto é o Everest, com 8.000 quilômetros de altura. Quase 9.000. É 8.800, quase 9.000.
Mas Jesus não é humano. Ele é Deus. Ele é um ser poderoso. Satanás não é humano. Satanás também tem poder. Satanás é um ser espiritual. É um anjo. Ele não deixou de ser anjo. Ele é um anjo. O anjo tem poder. E olha que legal. Olha que legal, que interessante. Eu estou mexendo na câmera aqui, eu estou olhando o tempo dela. Ele está tirando a glória de Jesus porque o Castanhari falou. Olha que top, cara. Ele está tirando a glória de Cristo porque o Castanhari falou. Ele está tirando a glória de Cristo porque um ateu falou. Jesus tem visão ilimitada. Ilimitada. Satanás também não é humano. Não coloque Jesus e Satanás na realidade humana. Eles não são humanos. Tanto Jesus quanto Satanás têm poder. Aí, Rafael, você falando que Satanás é poderoso? Não. Ele tem poder. Ele tem poder. Deus criou ele. Abaixo de Deus era ele. Não tinha ninguém acima dele. Ele era um anjo glorioso. Não tinha ninguém acima dele. Acima dele só Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus. Ele pode muito bem subir no Everest e ver a Terra inteira se ele quiser. Tem a densidade atmosférica, a atmosfera, tudo vai atrapalhar. A gente vê aquele negócio, por que eu não vejo a África daqui? Tem a questão da quilometragem, a visão humana é limitada, a visão humana. Mas Jesus não era humano. Ele estava no corpo humano, mas ele é Deus. E Satanás é um anjo. Ele é um anjo. Então ambos não são humanos. Então, por mais que eles subam em qualquer lugar, eles vão ver se eles quiserem a Terra toda. Mas ele está tirando a glória de Jesus porque o Castanhari falou. Agora, engraçado, eles usam esse argumento contra o terraplanista, de falar que, por que eu não vejo a África daqui? Mas agora, quando o argumento é a favor deles, aí pode, né? Quando a gente fala que não dá pra ver por causa disso, da perspectiva do observador, porque a nossa visão é limitada, ninguém aceita. Não, eu tinha que ver a África daqui. Mas quando é a favor do globo, aí vale. Aí esse argumento vale. O argumento do terraplanista vale quando é para defender o globo. Existe um limite até na observação do olho humano. A linguagem aí também é uma linguagem observacional. Ele subiu num ponto alto e viu os reinos da terra. E viu tudo aquilo que estava disponível. Ou mesmo Satanás tendo levado Jesus não para um monte real, mas em uma experiência também mística de observação de uma realidade que não era concreta, mas uma realidade para fins da manifestação profética ali. Então, você tem nesses 4 cenários um contexto em que o argumento que é usado para dizer que a Terra é plana não se sustenta de forma nenhuma. Você tem linguagem... Então é engraçado, né? Eu volto naquela tecla. Ele está falando aqui que não tem argumento para defender a Terra plana. Não, só os nossos experimentos a gente mostra, ele não tem argumento não, nenhum. É como o pessoal fala, quando não tem argumento, fala, não tem argumento para defender a Terra plana, não tem embasamento nenhum científico. Não, só os testes de planicidade não conta não. A observação não conta, né? Nada conta. E não existe mais de 200 textos bíblicos também não, não tem não. Agora, quando é para defender a bola d'água, aí tem. Quando é para defender o dízimo, que era dos judeus, aí é literal. 5 textos, 5. Vamos lá. Quem ganha, 200 ou 5? 5 textos falando do dízimo, aí é literal. 200 falando da terra, aí é figurativo, porque não convém. Porque quebra o modelo helocêntrico. Porque a igreja se acovardou perante a ciência, a ciência pagã, da deusa Shiva. Pesquisa aí, terra bola e deusa Shiva. Linguagem poética e profética, nunca uma linguagem realmente narrativa, um texto mais técnico ou doutrinário. Você tem um contexto muito comum de linguagem de percepção, a respeito de como se percebe as coisas em referência àquele que observa. Você tem a ideia do firmamento não como algo que é necessariamente sólido em cima dos seres humanos, mas existe esse próprio firmamento onde as aves voam, os aviões voam e coisas assim, firmamento como algo que é também maleável e gasoso e não algo sólido de nós. Tem também, em quarto lugar, esse contexto em que coisas da escritura que acontecem, que são vistas pelo mundo todo, ainda que aconteçam em um lugar celeste, não se justificando como um argumento necessário para dizer que a Terra é plana. Mas tem um quinto ponto, acho que esse quinto ponto aqui é interessante. É que nunca existiu um único período na história da igreja em que fosse interpretação majoritária no cristianismo que a Terra não fosse redonda. A galera nunca acreditou nisso. A Terra é redonda, ninguém duvida disso. É redonda, porém não esférica. Vou mostrar de novo, tá vendo isso aqui? Isso aqui é redondo, mas não é esférico, é um disco. Tá? E eu repito para ele que eu acho que essa aula ele também faltou. Ele também faltou essa aula. Acho que na doutrinação que ele recebeu não teve essa aula. A Terra plana sempre existiu. O globo ele é de 1500 para cá. Tá? Sempre foi Terra plana. Inclusive no meu vídeo mostra em protestos registrados em jornal impresso contra a Terra Globo. Ninguém acreditava em Terra Globo. Com o surgimento das agências espaciais, sem muita tecnologia para o povo tinha que acreditar naquilo que a ciência falava, tinha que acreditar naquilo que a televisão mostrava, como a farsa do Homem à Lua, por exemplo, o povo caiu na ideia, porque não tinha como provar. Hoje nós temos tecnologia para provar que eles estavam mentindo. Tanto que se o barco some no horizonte, você dá o zoom na câmera, o barco aparece de novo. Por quê? Porque o barco assumiu da sua visão humana, da sua perspectiva humana. Porque a visão humana é limitada.
Você não é um MacGyver, você não é um super-homem, sua visão é limitada. Você dá o zoom na câmera, olha lá o barco de novo. Você pode velejar à vontade, você pode andar de avião à vontade, você vai ver sempre o horizonte plano e nivelado. A Terra é redonda assim, circular, plana, com bordas de gelo, fechada pelo domo, 7 pilares embaixo. É assim que é o mundo que Deus criou. Sempre os cristãos e a igreja aceitou dessa forma. Essa forma aqui, que é a forma hebraica, na Bíblia hebraica, tá assim também. Sempre. A partir de 1835, 30, alguma coisa, a igreja se acovardou e aceitou o modelo heliocêntrico, que é o modelo globo. Mas sempre foi plana. Ele também não sabia disso. Os cristãos nunca interpretaram isso ao longo da escritura. Isso é uma maluquice muito moderna, que talvez seja um grande hoax de Facebook. Nunca houve um período das trevas, uma idade obscura, anticientífica no cristianismo, que as pessoas acreditavam que a Terra... Ele está exaltando 12 minutos e 12, ele está exaltando a ciência que Paulo fala, cuidado com a falsa ciência. Acho que esse texto ele também não leu. Era necessariamente plana, e que só depois, com o grande advento da ciência moderna, é que os cristãos aceitaram que a Terra era redonda. Isso nunca existiu ao longo... Os cristãos aceitaram porque não tinha como combater, porque não tinha tecnologia. Como muita gente aceitou e aceita até hoje o homem à lua. Mas já pegaram as fitas e mostraram que era fraude. Como várias imagens da NASA, da SpaceX, são fraudes. A gente mostra que é fraude. A gente prova, a gente não fala, a gente prova. Da história da igreja, sempre as interpretações a respeito da Terra eram a favor, na maior parte das vezes, a uma visão mais científica da coisa. Agora, engraçado, né? Ele tá falando aqui que a Bíblia sempre foi da maneira... A igreja sempre viu a Terra da maneira científica, né? Usava a Bíblia para defender a Terra globo de maneira científica. Mas vocês não falam que a Bíblia não é um livro científico? E aí? Caiu em contradição, hein, irmão? Eita, nós! As figuras que chegaram a falar de terra plana na história da igreja eram figuras extremamente obscuras, até gente que não tinha muita relevância dentro do contexto científico. Pensem em Lactâncio, no século III, ou até mesmo em Diclopeuches, no século VI. Não são personagens de muito vulto ao longo da história da igreja. Mas você pensar, por exemplo, o venerável Beda, que foi um pai da igreja do século VII, ele já foi um dos grandes proponentes da ideia de uma terra redonda, antes mesmo de a gente ter os modelos científicos modernos como a gente conhece. Ele escreveu um livro chamado De Tempo Ratione, em que ele escreve justamente que a Terra é uma esfera e que deve ser tratada e vista como uma esfera e não como algo flat, e não como algo plano de fato. Mas eu refuto esse livro dele com outro livro, Samuel Billy-Robinson, que ele provou que a Terra era plana, com vários experimentos, isso no ano de 1850. James Cook, livro de James Cook. James Cook sobrevoou, navegou em volta da Antártida inteira, até parar no momento onde ele demarcou. 91 mil quilômetros, 4 anos. Provou que a Antártida dá a volta em todo o plano terrestre. Picardes sobrevoou para a estratosfera e falou que eu vi lá embaixo era um disco plano. Lá em cima, quer dizer, o que eu vi lá em cima era um disco plano. Era um disco plano. Então são vários que refutam o que ele está falando. Interessante que no século V, muitos reis medievais, ali 400 e pouco, no começo dos anos 400, eles carregavam uma coisa que eu não sei como é que traduziram isso em português, certo? Mas em inglês se chama Cross-Bearing Orb, uma esfera com a cruz em cima dessa esfera, mostrando o poderio de Cristo e o domínio de Cristo como rei, como senhor sobre todo mundo. E desde o começo dos anos 400, os reis levavam isso, uma esfera com uma cruz sobre ela. Existem até imagens do próprio Cristo segurando essa cruz em cima de um globo. Essas pinturas eram chamadas de Salvador Mundi, de Cristo como Salvador do mundo. O próprio Tomás de Aquino, talvez um dos maiores homens da história do cristianismo, na sua Suma Teológica, no artigo 2 da pergunta 54, na segunda parte do livro, ele vai falar justamente sobre como a Terra não pode ser vista como algo flat, mas como algo esférico. Talvez os maiores nomes do cristianismo. Só que ele esqueceu, né? Ele tá falando aí de globo daqui, globo dali, mas o globo ele esqueceu, ou ele não aprendeu isso, que o globo é da deusa Shiva, do hindu. Então eu vou acreditar em paganismo. O globo, ele veio da deusa Shiva do hindu, mas ele não aprendeu isso. Cristianismo medieval. O que eu quero dizer com esse negócio todo? Essa parada de que a Terra é plana e de usar a Bíblia como base para a Terra plana nunca aconteceu na história da igreja. Quase ninguém nunca interpretou a coisa dessa forma. É um negócio meio doido que surgiu hoje em dia. É um negócio meio doido, que ainda vai falar aqui, né? Ninguém nunca interpretou dessa forma. Sempre foi interpretado dessa forma. Inclusive, ele não conhece. Eu acho que ele não conhece. No curso pastoral dele, no curso teológico, ele não aprendeu sobre a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica tem o desenho da Terra plana. Até na Bíblia portuguesa mesmo em português vinha um desenho da Terra plana. A Bíblia muito antiga, vinha um desenho da Terra plana, com o domo e as aberturas no domo, né? Mas eu acho que ele aprendeu tanto sobre NASA que essa aula lhe faltou.
das pessoas tentando seguir essas teorias da conspiração que não fazem nenhum sentido. Queria só trazer essa contribuição, certo? Esse pequeno adendo ao vídeo do Castanhari, que ficou excelente. Já mandei esse vídeo para alguns amigos que acreditam na Terra plana. Novamente, parabéns pelo excelente trabalho. Você comentou no vídeo de... O vídeo do Castanhari, novamente, ele está exaltando um ateu, abortista, novamente, e descredibilizando Jesus. Né? Lá atrás mesmo você viu, ele descredibilizando Jesus para exaltar um ateu abortista. Esse vídeo do Castanhari só fala aquilo que todo mundo já refutou. Ah, o Aristóteles que media, papapá. Ah, o barco que some no horizonte. Ah, porque fulano, o Aristóteles, o Newton, o Einstein. É sempre aqueles argumentos que já estão, ó, ultrapassados. Eu assisti esse vídeo do Castanhari. Sabe aqueles argumentos de terra plana para iniciantes? Aqueles lá do barquinho em no horizonte, do Aristóteles, que vê a sombra lá. Inclusive o Aristóteles, ele usava esses picos aqui, ó. Através da sombra nesses picos aqui, que ele falava da sombra do Sol, provando que a Terra é um globo. Porém, esses picos aqui são picos maçônicos, né? E é isso que esse camarada aqui, esse irmão aqui, está falando, né? O Castanhari, que é um abortista, ateu, que estava usando um argumento usado por um maçom. É isso que ele está exaltando, esse irmão aqui do canal de 2 Dedos de Teologia. Fazer o quê, né? Você paga, às vezes, caro, por consultores. Ele ainda tem a vergonha de compartilhar aquele vídeo. Se você precisar de alguém para lhe ajudar, para falar de coisas relacionadas a cristianismo, a Bíblia ou algo assim, sei que você não toca muito nesse tipo de assunto, mas se algo acabar tocando ou envolvendo algo assim, Nilson Moreto tem o meu contato, estamos à disposição, não cobro R$1, faço de graça, e não precisa nem dar crédito, não precisa nem dizer que ajudei, não precisa fazer divulgação, não precisa fazer nada. A única coisa que eu ganho é a alegria de saber que o cristianismo, quando for tratado em um vídeo, em um canal como o seu, vai ser tratado de forma coerente, correta. Vai. De forma coerente e correta. Como ele colocou, Jesus perdendo para o Goku. É a forma que o Castanhari trata o cristianismo. É o Castanhari que ele está exaltando. O cara que colocou Jesus perdendo para o Goku. E não pediu desculpas para os cristãos dessa afronta que ele fez. E é esse cara que ele está exaltando. De acordo com precisões históricas e teológicas mais profundas. Nilson Moreto tem agora tá mendigando o Castanhari. Se você precisar, ninguém precisa. Vergonha. Eu não ganho pessoalmente nada. Isso é uma vergonha. Você ganha um vídeo um pouco mais completo. E eu vivo feliz com a alegria de saber que o cristianismo vai ser tratado de uma forma um pouco mais precisa. Vai ser tratado de forma mais precisa, zombando da cara de Jesus. É assim que a forma precisa que o Castanhari trata o cristianismo. Nos vídeos do Nostalgia, quando for o caso, não que ele não foi bem tratado, mas o seu vídeo poderia ter sido mais enriquecido se você tivesse contato com esse tipo de informação. Você que assina o canal 2 Dedos de Teologia, vê lá o vídeo do Nostalgia, vale a pena, muito bom. Você que assistiu o vídeo do Nostalgia e caiu aqui de alguma forma, muito obrigado por estar aqui. A gente tem um canal de teologia, a gente fala de teologia, não sei se é do seu interesse, mas seja muito bem-vindo, a gente tá aqui para somar, tá bom? Um abraço, obrigado por nos acompanhar até aqui e tchau, tchau. Teve comentários de pessoas pedindo para eu poder reagir a esse vídeo desse rapaz. Teve gente no WhatsApp me pedindo para reagir a vídeo desse rapaz. Canal 2 Dedos de Teologia, que para mim foi 2 dedos de heresia no vídeo. Tô falando do vídeo do canal de todo, falando esse vídeo. Esse vídeo foi 2 dedos de heresia Mega Master. Teve um comentário aí no canal, num vídeo meu, que o rapaz falou: reage aquele vídeo lá, eu quero ver você refutar aquele cara. E tá aí, refutado com facilidade, sem dificuldade nenhuma, o vídeo do Castanhari. É outro vídeo fácil de refutar. Até um terraplanista iniciante refuta o vídeo do Castanhari. Ó, fácil. Vou ficando por aqui, se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo aí se você achar que deve compartilhar. Eu vou ficando por aqui, valeu galera. Deus abençoe a sua vida e sua família, né? Não esqueça de falar isso não. E voltamos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Valeu!